Bocas malditas, bocas malditas, Bocas malditas. bocas malditas, Bocas malditas. Bocas malditas. Bocas malditas. Bocas Bocas malditas. malditas. Bocas malditas. Bom, esse ano foi a 7ª edição do 20.move, né? Do 20 minutos.move, que já abrevi. E eu queria que você falasse sobre o projeto. Você é idealizadora, né? Sim. Do projeto. Sobre ao longo desses anos, assim, vocês receberam muitos artistas da cidade, de fora, e de uma diversidade, assim, né? Bem grande. Então, acho que aproveitando para falar do 20 minutos e também da cena da dança, da performance, enfim, na cidade também, nessa sequência assim de tempo, de existência, né, do 20 minutos. A primeira edição do 20 minutos ela aconteceu lá no Cafofo do Rebouças, 2010. Veio por um desejo meu e do Wellington. Foi um ano que muitos artistas do Couve estavam viajando muito, tanto com trabalhos do Couve-Flor como com trabalhos individuais. E a gente ficava trabalhando lá no Cafofo, com o Cafofo vazio. A gente tinha uma sede que era para atender os nossos trabalhos. E a sede tinha um estúdio e ficava vazio. E daí eu e o Wellington a gente começou a pensar, tipo, como é que a gente ocupa esse lugar aqui com artistas da cidade, gente. A gente tá aqui, tá pagando aluguel, o lugar existe. E não era um lugar centralizado, ele era lá no Rebouças, então também não era uma coisa assim de, tipo, passa aqui e ensaia. E foi num desejo, assim, de movimentar o espaço e também de se aproximar de outros artistas, porque foi na época, assim, foi nos últimos 2 anos do Couve-Flor, onde a gente já estava entendendo que as parcerias ali do coletivo já estavam se afastando. E foi num desejo, hoje em dia não sei se foi um desejo consciente ou inconsciente de se aproximar da cena da cidade, mas partiu desse desejo. Então abriu um edital da corrente cultural, que era um dinheiro pequeno, e a gente pensou num projeto para ocupar o Cafofo, assim, para dar movimento ao Cafofo. E daí, durante 2 anos seguidos, pela corrente cultural, a gente conseguiu fazer 2 edições do 20 minutos, assim, que não tinham oficinas, não tinham outros artistas, eram os artistas da cidade, ocupando ali por 3 meses o estúdio e Propondo uma investigação e apresentação. Então era nesse desejo, assim, de ocupar o espaço. Então tinha a ver com o espaço, com ensaiar ali, criar ali, apresentar ali, que não tinha a ver com a criação de uma grande obra. Por isso que a gente tinha pensado nisso de 20 minutos, que era como é que a gente divide a noite com essas pessoas. Então não pode ser um trabalho longo, e também uma coisa que as pessoas vissem o espaço sendo ocupado por artistas diferentes, então que fosse a mostra estivesse em questão, assim, não os espetáculos, né, e sim a junção deles, assim. A mostra naquela casa. Naquela casa. Então a gente sempre teve esse desejo, assim, de não espetacularizar, para também não criar obrigação no artista de um trabalho bem acabado. Primeiro, porque a gente estava trabalhando com pouco dinheiro. Segundo, que a gente estava trabalhando com pesquisa. Então, por mais que uma mostra de processo, mas se você leva ela para um teatro, para um lugar mais refinado, ninguém quer apresentar qualquer coisa, né? Então, era pensando que era isso, é na precariedade, é essa estrutura, como é que a gente usa esse espaço aqui para apresentar um trabalho em desenvolvimento. E daí, com o tempo, a gente foi conseguindo mais verba, outros editais, com mais dinheiro. Então, assim, a gente já teve vários tipos de formato de
projeto, né, de residência. Cada ano isso se transforma, porque a gente entende o que foi o ano anterior. Então, os 2 primeiros anos foram só os artistas, independentemente, lá dentro do estúdio pesquisando, me apresentando. No 3º ano, com Klaus Viana, a gente conseguiu trazer pela primeira vez artistas de fora, então, seguindo bem inspirados no que era a Casa Hoffman, naquela época de 2002, 2003, a gente trazia pessoas que não iam orientar as pesquisas, mas que iam dar oficinas, que iam ser disparadoras de questões ali que os artistas iam continuar trabalhando, e trazia uma pessoa para dar um feedback no final da mostra. Isso foram 3. A 4ª edição foi de novo na Corrente Cultural, mas dessa vez a Corrente Cultural tinha menos dinheiro ainda do que tinha das outras edições. Então a gente chamou 2 artistas, que foi a Michelle Moura e o Le Prévost, para ocuparem o Labamba. Foi o primeiro ano do Labamba, para ocuparem o Labamba ali e trabalharem, porque eles já estavam trabalhando, porque eles tinham desejo em trabalhar. Então voltou a ser uma edição sem oficina, sem feedback, sem... E as últimas 3 edições, de novo, por sorte, a gente conseguiu um financiamento melhor e conseguiu trazer esses artistas, e a gente começou a entender que esses artistas vinham para a cidade, trabalhavam com os bolsistas e iam embora. Não deixavam nada para a cidade. Então a gente começou a entender que esses artistas tinham que vir e tinham que fazer uma ação pública, que podia ser oficina, podia ser uma palestra, podia ser uma apresentação, mas que a gente precisava compartilhar isso também com a cidade, porque a gente trazia pessoas incríveis que ficavam dentro da bolha, trabalhando só com os bolsistas, iam embora, e todo mundo, o restante das pessoas, né, que se interessavam, ficavam numa sede que já tá aqui, né? Já tô gastando pra pessoa estar aqui, já paguei a passagem, já paguei a hospedagem, já tô pagando para trabalhar uma semana, um dia a mais, vamos fazer uma ação pública. E daí a gente começou a trabalhar nas últimas 2 edições nisso, assim. O artista vem, ele tem uma abertura para trabalhar com o que quiser também, porque é isso, eu não encomendo um trabalho, porque não tem dinheiro para fazer um espetáculo. Então eu entendo o que o artista quer compartilhar com o público e a gente conversa sobre isso. Então já teve gente dando palestra, já teve gente dando oficina, apresentando espetáculo, apresentando mostra de processo. Então, do mesmo jeito, com a mesma abertura, com a mesma flexibilidade e liberdade que eu dou para o artista, o bolsista de 20 minutos fazer a sua pesquisa, eu dou para o artista que vem aqui também. Assim, como é que você quer se relacionar com isso? O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Porque às vezes fala, meu Deus, nunca me contrataram assim para fazer qualquer coisa. Não é qualquer coisa, mas é isso. Que formato que é esse, né? Porque é isso também, eu não estou oferecendo uma estrutura vindo aqui para Casa 4 Ventos. É a Casa 4 Ventos que eu tenho. Eu não estou dando um teatro com luz, com técnico, com alçapão, com não sei o quê. Então, dentro disso, como é que você quer conversar com essas pessoas? É legal que esse formato aqui começa desde o início, no sentido de ter a casa, ser aqui, ele vai se expandindo para a relação dos residentes, para a relação do convidado, né? Assim, que formato que você é provocado a estar aqui? Sim. Que formato que vai ter esse espaço, assim, né? É isso, você falou de residente e tem isso. As últimas 3 edições, eu chamei 2 artistas residentes. Estão no mesmo lugar que os bolsistas, mas são artistas que eu já curei antes do projeto acontecer. Então, durante esses 3 anos, foram 2 artistas, que é o Bernardo Stumpf e a Renata Roel, que são artistas assim, que a gente se retroalimenta há anos. Então, são artistas que me interessa continuar investindo neles enquanto artistas. Então, não acho justo colocar eles dentro da mesma seleção que os outros. Então, de 6 vagas, eu coloco 2 de pessoas que eu estou ali investindo.
investindo na troca, investindo na comunhão aqui, no compartilhamento. Eu produzo eles, eu colaboro com eles, eles colaboram comigo. Então, são artistas que estão em criação contínua. Então contigo. Estão comigo. Assim, né? São assim, a gente está junto, né? Estão comigo, eu estou com eles. E 4 artistas bolsistas que geralmente passam por uma curadoria. Às vezes a gente abre uma seleção, às vezes a gente cura e escolhe essas pessoas. Depende muito do contexto, depende dos desejos daquela edição. Então, as duas penúltimas, a penúltima e a antepenúltima edições, a gente curou através de uma seleção. Assim. A de agora, foi a primeira. Tô falando demais. Não, a gente tem que saber sobre 20 minutos. Foi a primeira edição que a gente não tinha um espaço que era 100% nosso. Porque a gente está aqui na Casa 4 Ventos, mas tem outras coisas acontecendo. Uhum. E eu achei isso importante também falar sobre esse lugar do espaço. E é isso, é uma casa ocupada por vários coletivos, então o estúdio está sendo ocupado, aqui atrás está sendo ocupado. Então a gente não tinha a casa 100% nossa. E quando a gente fazia geralmente 20 minutos, o espaço estava ocioso, então aqui ocupem, fiquem com a chave, venham, ensaiam, conversem entre si, quem pode ensaiar, porque é para criar também essa relação entre eles. Assim. Então a gente não fica de porteiro. E por essa questão do espaço, a gente começou a pensar, então vamos ver o que está acontecendo na cidade. Vamos ver o que já está acontecendo na cidade. Projetos que não dependam de um espaço, de um estúdio. Então foi a primeira edição que, ao invés de trazer as pessoas para cá, a gente foi atrás das pessoas e elas continuaram trabalhando nos seus lugares. Assim. E para mim foi a primeira vez que eu não pensei, porque eu tinha muito discurso assim de um projeto que pensa a linguagem. Eu sempre na seleção, vou pegar a Michelle Moura e o Le Prevon, uma pessoa da dança da literatura. E nas outras edições eu ficava na seleção, a gente tem um de teatro, um da música, um da dança e um do cinema. Legal. Isso desde o começo. Desde o começo. Como é que a gente pensava pessoas de diversas áreas pensando corpo e movimento. Então, a curadoria para mim estava sempre atrelada à linguagem. E esse ano não, assim, esse ano ela foi por uma questão política mesmo, de necessidade de ocupação de espaço, tanto de espaço físico como de espaço de discurso. Então, eu e o Neto já é meu parceiro na curadoria, sempre que a gente faz uma curadoria, que é uma seleção, ele está comigo. Quando a gente não tem muita escolha, eu acabo escolhendo sozinha, mas sempre está comigo. Começou a entender assim, que lugar que você ocupa na cidade, que lugar que é esse que está o seu trabalho e que ele é necessário para cá. Então a gente escolheu um artista, o Rony, com o Vogue das Excluídas, que é um lugar de empoderamento do corpo e de um discurso que está atrelado à questão LGBT, mas super atrelado também à questão do corpo gordo, corpo desengonçado, ao corpo que não tem jeito para dança, mas quer dançar. Então tem trocentos outros discursos ali de empoderamento de corpo mesmo, e de espaço, de ocupação de espaço. Eu quero dançar, né? A Priscila Pontes, que é uma artista que trata das questões negras, das questões afros dentro do seu trabalho. A Cia Corpa, que são duas artistas recém-formadas da FAP, então assim, elas são jovens, mas têm um discurso pensado na mulher, na figura da mulher, bem forte, assim. E a Camila, que é uma pessoa que trabalha na rua. Ela gosta de trabalhar na rua, com improviso, com as pessoas. Então a gente chegou nessas 4 pessoas para estarem dentro dessa edição. Que eram pessoas que estavam aí ocupando a cidade, fazendo os seus trabalhos e que não iam depender de um estúdio.
Pra mim foi uma, não sei se é isso, se eu tô tomada assim por um sentimento assim, de muita gratidão de estar conseguindo fazer um projeto desses em 2019, dentro dessa situação do Brasil, e tá conseguindo levantar essas questões. E me parece que assim, tipo, é o último suspiro, que é o último edital que eu tenho dinheiro para trabalhar. Então eu fiquei muito envolvida com essa edição, assim, muito, não sei se é porque eu já amadureci também de todas as outras, assim, mas eu fico pensando nisso, assim, com 20 minutos ponto 9 ele não tem um formato, ele está se construindo, sabe? Cada vez, toda vez que eu falo, entendi o que ele não é mais aquilo. Entendi, ele é um projeto sobre linguagem, não é? É um projeto para o espaço, não é? É um projeto de 20 minutos, não é? Porque a gente fez mais, a gente fez menos. Eu até pensei em mudar para ponto 9, que tinha 20 minutos. Os 20 minutos vai. Não é, então eu não sei o que é, acho que é do mesmo jeito que é isso. Eu sou produtora, não sou, eu sou artista, não sou. Eu acho que 20 minutos também está nesse lugar, assim, de como é que a gente entende quais são as necessidades, quais são os desejos e consegue amarrar isso e fazer alguma coisa que tenha sentido. No contexto, né? Que eu vejo É. muito esse lugar do contexto mesmo da cidade também, né? Pensando nisso, assim, como que tá pra você pensar, produzir, assim, pensando nos seus desejos? Agora o 20 minutos acabou, né, né, fechar de alguma maneira pra esse ano, assim. E como que tá seus desejos nessa sequência, pensando no Brasil em 2019? Não sei. Vou fazer um retiro no começo de junho. Eu tô indo fazer um retiro. Eu não sei, eu tô extremamente perdida, assim. Extremamente perdida. Tô tentando entender com alguns outros movimentos que acontecem em outros lugares como é que eles estão fazendo. Para continuar produzindo, para continuar existindo, mas não consigo te dizer, porque eu estou completamente perdida. Assim. Há 12 anos que eu vivo, me sustento como artista. E é a primeira vez em 12 anos que eu estou com esse panorama assim de... Não é nem só financeiro, assim, mas é de como é que eu crio sentido no que eu estou desejando fazer sobre essas condições de vibração, com essas condições. Porque a gente se reinventa, é fácil. É muito mais fácil para mim, artista, me reinventar com essa idade do que ir para um dentista. Sim. Se reinventar com 40 anos de idade. É muito mais fácil. Então eu sei que eu vou resolver. Não tenho medo de não resolver, porque eu vou. Mas dá uma tristeza, né? De pensar que as coisas talvez não tenham continuidade, de que... Porque é realmente para além do dinheiro, né? Porque você sempre trabalhou nesses ao longo dos anos, principalmente com o edital, né? Sim, com lei, não. enfim, com... somente. Uhum. Tá para além disso, Porque, assim, né? Não tá só no lugar do financeiro. Porque é isso. Do jeito que eu era garçonete nos Estados Unidos, mesmo sendo... É isso, como é que a gente eu sou dentista, eu posso voltar a atender. Não tá nesse lugar. Tá no lugar de o que é que eu vou fazer com todas essas informações. Durante 12 anos sendo artista, eu colhi e eu fui me construindo e eu fui... o que vai fazer? Como é que eu vou encontrar lugar de fala? Como é que eu vou encontrar voz e lugar para trabalhar aquilo que me alimenta, né? Como é que eu vou alimentar o meu motor? As fendas, né? Onde que a gente vai? Onde é que eu vou conseguir? Porque é isso. O financeiro a gente se resolve. Indo trabalhar num bar, ou voltando a ser dentista, ou trabalhando para produtora de publicidade, enfim. Competência e conhecimento se tem. Então a gente é flexível, né? Ou mesmo assim, encontrando... Tem o tempo também da gente encontrar
outros modos mesmo Outros dentro da modos, nossa, isso, da isso, nossa sim, atuação, sim. né? Mas acho que tem a ver com uma suspensão, assim, um tempo, um baque que... O desespero e a descrença tá mais no sistema, assim, né? E não no que você vai fazer. Mas mais me preocupa o que eu vou fazer com outra informação aqui. O que eu vou fazer com essas... Aonde que vai ser o lugar da vazão, né? Do pensamento, das crises, das divagações, se não no lugar artístico, que é onde eu tenho esse lugar de escoamento, da raiva, da opressão. Tá junto, tá? Lógico. Bom, a última pergunta é sobre crítica, assim. Como que você se relaciona com a crítica? Se você já teve trabalhos publicados, o que você pensa assim sobre a crítica? Já tive trabalhos publicados, já tive críticas de trabalhos meus, mas acho que eu vou falar mais como eu... Vou falar do 20 minutos também, que é como eu venho pensado, assim, porque nessas 7 edições, acho que cada ano a gente trabalhou de um jeito. No princípio eu trabalhava com feedback depois das apresentações com o artista, e eu não estava muito satisfeita com aquilo, comecei a pensar em artistas escrevendo um sobre o trabalho do outro, também não fiquei muito satisfeita com aquilo. Não era insatisfeita, mas também sempre queria pensar um outro jeito, e não entendia o que era. Você chama crítico convidado para assistir, escrever sobre o trabalho, mas também não fiquei muito satisfeita com aquilo. E até que eu conheci o Mal. Teve um lançamento do livro do Wagner Schwartz lá na Casa Hoffman, e o Mal fez uma fala sobre crítica. E ele, como crítico, questionando o seu lugar de crítico. E daí eu tive um insight de experimentar, e foi, acho que o único ano que eu fiquei plenamente satisfeita com o que eu tinha pensado, porque todo ano eu penso em crítica para 20 minutos, tá? Todo ano eu crio um espaço, ou de feedback, ou dentro das oficinas. Durante 2 anos a gente teve oficina de crítica dentro de 20 minutos, então era um artista olhando para o trabalho do outro, aprendendo a escrever sobre, a pensar sobre. Então eles escreviam crítica dos próprios trabalhos. Isso era a oficina durante 2 anos. Foi com a Cris Bourget, que escreve em Nova York para o jornal de crítica, que era uma artista que era do Couve-Flor também. Então eu sempre pensei o lugar disso, e também sempre fiquei patinando até encontrar um lugar. Não sei se eu encontrei isso agora, tô achando que encontrei, ano que vem eu vou falar que não é isso. Mas o Malman, assim como eu, é um artista, etc. Então o olhar crítico dele não está só no lugar da crítica. Para mim está no lugar da poesia, está no lugar da fala, da performance. Então, para mim, é um lugar, acho, mais generoso da crítica, onde você coloca o crítico também no lugar de criação artística, né? De estar se expondo também como artista criador. Então, o Malman esse ano fez uma fala pública, que foi uma performance de um texto que ele criou a partir da experiência dele no 20 minutos. E que não era um texto crítico, mas era como é que se tratava sobre assim. E eu acho que ali, pra mim, eu fiquei muito satisfeita com esse formato. Porque a princípio foi: Malman, vamos fazer um podcast? Você não vai escrever, você vai falar. E a gente grava e a gente divulga a gravação. Ele, eu acho incrível, vamos. Daqui a pouco eu falei: mas e se a gente fizesse podcast, mas a gente também fizesse isso ao vivo? Então, performa, a gente vai ter 2 materiais. E não publica. Tá bom.
De repente já estava publicado, porque foi uma coisa maravilhosa, o podcast nem tá pronto ainda, então já foi gravado. E a gente tem esses três lugares, assim, também. Mas é a reflexão sobre a crítica já na proposição Sim. dela existir, assim, né? No E eu achei muito projeto, generoso isso, porque é isso, eu coloco o crítico no mesmo lugar, assim, sabe, de exposição. Assim. Não que não seja, né, escrever sobre o trabalho não seja também estar se expondo. Mas também não tá sentado de cima de um trono, assim, e falando isso é isso, isso é aquilo. Tá num lugar, assim, mais horizontal, assim. Mas eu acho que é preciso, né? O que eu acho sobre crítica, eu acho que é super preciso, pra gente também não ficar dentro do nosso lugar aqui, onde a gente também só se alimenta de nós mesmos, daqueles feedbacks que são confortáveis e daí a Os gente não discursos sai, que já estão próximos e convivendo, né? não sai do lugar, assim, então... Que bom, né? Que acho que o Bocas, né? Sim. É sobre isso, né? Sou uma também, leitora. então vamos escutar. Ai, Cam, obrigada. Obrigada a você pelo convite. Obrigada por ter aceitado. Foi um prazer conversar contigo. É isso. Legal.